Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, eu quero continuar aqui com o estudo falando sobre a aprovação que nós estamos falando em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. E continuando aqui sobre as provações, eu quero falar hoje sobre as provações que geraram exaltação na Bíblia. Vamos ver. Primeiro nós vemos aqui José. Essa aqui é a segunda parte do estudo, falando sobre a provação. Primeiro, José, né, da cova ao governo. Nós sabemos que José ele foi odiado pelos seus irmãos. Quando ele foi visitar seus irmãos, ele foi jogado na cova, depois foi vendido, e foi um processo terrível que ele passou, mas ele suportou as provações e ele foi exaltado. Gerou uma exaltação na vida de José. Então, da cova ao governo. Vamos lá. Referências está lá em Gênesis 37, capítulo 37 ao capítulo 41 de Gênesis. Nós vemos ali as provações. Primeiro, foi traído pelos irmãos, vendido, né, como escravo e injustamente preso. Ouça isso no nome de Jesus. Hoje a gente passa por uma caluniazinha, uma traiçãozinha. Nós já começa a choramingar, muitos não pregam mais, muitos não cantam mais, muitos querem parar de ir para a igreja. Eu fui vendido, que ninguém olha para mim. José foi vendido como escravo, irmão, e foi preso injustamente, mas ele continuou acreditando na palavra de Deus. Qual foi o resultado de tudo isso aí? Depois que ele suportou a traição, foi vendido, foi preso injustamente, qual foi o resultado que José teve? Deus o exaltou como governador do Egito, irmãos. Ouça isso no nome de Jesus. E através dele, Deus salvou nações inteiras. Ouça isso no nome de Jesus. A prova não anulou o sonho, não. Preparou José para ele, né? Preparou José para esse sonho se cumprir. E falando de outro que passou também por uma provação terrível, uma provação gigantesca, que poderia causar medo, causar espanto, terror, foi Daniel na cova dos leões, né? A honra no reino. Então, da cova dos leões, a honra do reino. Ouça isso no nome de Jesus. Esse homem também passou por essa provação. Essa referência bíblica está lá em Daniel capítulo 6. Né? Primeiro ele passou por essa provação. Qual foi a provação de Daniel? Foi perseguido por sua fé, lançado na cova dos leões. Mas ele produziu um resultado tremendo, querido. Deus o livrou soberanamente, passou com ele ali na cova dos leões, livrou ele da boca dos leões, não da cova dos leões. Ele caiu lá dentro, mas Deus esteve com ele e o leão não tocou nele. Foi ainda mais honrado no reino. Ouça isso no nome de Jesus. Passou por todas essas provações. A prova revelou que Deus estava com ele. Então as provas, irmãos, muitas vezes revelam que Deus está com você. Então somente suporte, né? Aguente calado quando preciso, que Deus vai te honrar. Os amigos de Daniel também, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Da fornalha à promoção. Vejam só. Essa referência está em Daniel capítulo 3, primeiro eles passam pelas provações, que foram a pressão para negar a fé, não negaram, o rei fez aquela estátua de ouro, queria que todos dobrassem o joelho e adorassem, esses três, Sadraque, Mesaque e Abednego, não dobraram o seu joelho para adorar a estátua, nem ao rei, certo? Eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Qual foi o resultado? Deus entrou no fogo com eles. Quando o rei assim, peraí, não lançamos nós três amarrados na fornalha de fogo? É verdade, o rei. O rei falou assim, eu porém vejo 4 andando solto, e o quarto tem a aparência do filho dos deuses. Olha só, o Senhor estava com eles ali na fornalha de fogo ardente. E nenhum cheiro de fumaça havia passado sobre aqueles 3 moços. Qual foi o resultado? Foram promovidos pelo rei. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, a prova virou testemunho público
testemunho público ali, até o rei agora glorificou a Deus. Ele baixou um decreto e falou que quem falasse blasfêmia contra os três, né, contra aquele povo, sua casa seria queimada, seria feito monturo. Ouça isso no nome de Jesus. Isto é a honra de Deus, isto é a exaltação de Deus na vida do homem que suporta as provações. Falando de pessoas que foram provadas, eu também quero falar aqui um pouco de Jonas, né? Da descendência à restauração. Aliás, da desobediência à restauração. A referência está lá em Jonas, né? No livro de Jonas. Passou por essa provação, porque ele procurou aqui, mas foi até permissão de Deus, porque Deus também alcançou lá os marinheiros e quem estava no barco. Foi uma provisão ali também, um querer de Deus, acredito eu, porque aqueles homens acabaram também clamando ao Deus do céu, temeram ao Deus do céu através da vida de Jonas, através dessa desobediência ali resultou em restauração para a vida daqueles povos também. Então a provação foi, ele fugiu de Deus, foi lançado ao mar, ficou no ventre do peixe, né, por 3 dias, e qual foi o resultado? Se arrependeu, cumpriu o chamado, né? Então, até a prova por erro pode gerar restauração, amados. O que gerou aqui, ali para aqueles homens que estavam no barco, que estavam no navio, na embarcação, e para a vida de Jonas também. Falando de provações, não podemos esquecer de Jó, não é verdade? Jó, da perda total à restituição. Jó, quando fala de prova, todo mundo lembra logo de Jó, não é verdade? Lembramos de Jó. Está no livro de Jó, né? Todo o seu capítulo ali, nós vamos ver a provação de Jó. Qual foi as provações de Jó? Uma coisa que talvez nós, hoje, pais, nenhum aguentaria, né? Passar por o que ele passou. Ele perdeu seus bens, um homem que era rico, né? Mais rico ali do Oriente. Ele perdeu seus bens, perdeu filhos, perdeu saúde. Ouça isso no nome de Jesus. Mas Jó se manteve íntegro, se manteve fiel e teve um resultado brilhante. Qual foi o resultado? Ele recebeu tudo em dobro, né? Conheceu Deus mais profundamente. Por isso, irmão, a prova, querido, a prova faz com que o homem se achegue mais a Deus, conheça Deus mais profundo. Deus fala, né, que ele atrai o homem ao deserto e ali falará o coração. É onde o homem na provação, o homem conhece a Deus, o homem passa a ter mais profundidade com o Senhor. Então, a maior bênção, amado, não foi só a restituição, não. Foi o relacionamento com Deus. Esta é a maior restituição que nós temos, é o relacionamento com Deus que nós adquirimos. Ouça isso no nome de Jesus. Princípio espiritual que se repete, amados. Todos esses exemplos aqui mostram provação, fidelidade, aprovação, exaltação. Isso aqui confirma o que diz lá nas epístolas de Tiago, né, que nós falamos no outro estudo anterior, na primeira parte, né, Tiago capítulo 1, versículo 12. Recebe a coroa depois que passa por tudo isso aí, pela aprovação, se mantém fiel, aí é aprovado e é exaltado. Aí agora recebe a coroa. Ouça isso no nome de Jesus. E 1 Pedro 5:6, Deus exalta no tempo certo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, é triste falar isso, mas nem todos passam na prova. É verdade. E com muita tristeza que eu falo isso, nem todos passam na prova. Quer um exemplo? O povo de Israel no deserto. Murmuraram, duvidaram, não confiaram, tiveram um péssimo resultado, queridos. Muitos não entraram na terra prometida por causa das suas murmurações, das suas dúvidas e da sua desconfiança, e não confiaram em Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Então não entraram na terra prometida. Daqueles que saíram lá do Egito, só 2 que saíram entrou com as suas respectivas famílias, né, que iriam nascendo no deserto. Ouça isso no nome de Jesus. Nós precisamos, irmãos, ser forte. Precisamos vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Fechar a boca, cantar um louvor em vez de murmurar.
confiar em Deus, não duvidar. Ouça isso no nome do Senhor Jesus. Amados, e eu quero concluir para você aqui falando que a prova é uma encruzilhada espiritual. A prova é uma encruzilhada espiritual. Ou te aproxima de Deus, ou te afasta dele, certo? Se você está numa encruzilhada e não sabe para onde ir, peça a direção do Senhor, porque é perigoso você se afastar de Deus. E você precisa pegar a estrada certa, o caminho certo, para se aproximar do Senhor. Então, a prova é essa encruzilhada. Ou ela te aproxima de Deus, ou ela te afasta dele. Ou te promove, ou te paralisa. O que você escolhe para a sua vida hoje? Quer se aproximar de Deus, ou quer manter-se afastado dele? Quer ser promovido depois da prova, receber a coroa, ou você quer ficar paralisado, sem fazer nada, sem sair do lugar? Ouça isso no nome de Jesus. Irmãos, uma coisa eu tenho a dizer para você. Quem foge da prova, foge do propósito. Mas quem permanece, alcança a promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não fuja da prova. Enfrente. Refaça, faça e refaça até você ser aprovado. Ouça isso no nome de Jesus. Insista, persista. Sabe que tem prova que você não paga para fazer quando você está numa faculdade? Muitas das vezes você não paga, mas se você for reprovado pela primeira vez, você vai pagar um preço na segunda. Às vezes nós não passamos na primeira, sofremos mais, damos mais esforço para passar na segunda, porque nós vamos ter que pagar. Então, muitas vezes o preço é mais alto, mas permaneça firme que você vai vencer. Ouça isso no nome de Jesus. Se você permanecer, você vai alcançar a promessa e você vai receber a coroa, como diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, assim, Cristo, vos abençoe. Aleluia. E até a próxima, se Deus assim nos permitir, nós estaremos de volta trazendo mais vídeo aqui nesse canal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se inscreva, amados. Se inscreva no canal. Fica aí conectado que Deus tem mais palavra para o seu coração. Amém? Um forte abraço a todos vocês. Foi um prazer ficar com vocês aqui, esse tempo aqui falando da palavra de Deus. E aplique essa palavra no seu coração, que Deus tem muito mais para a sua vida em Cristo Jesus. Amém.